Nós estamos no... Isso. Antes de continuar, o Alberto me chamou a atenção aqui. Na primeira viagem que eles saíram daqui, essa aí não é a primeira, essa aí já é quando estão indo para Roma. Não, pode deixar. Eles saíram daqui de Antioquia, Seleucia, vieram a Salamina e depois Pafos, para depois vir a Perge. E eu tinha falado que aquele encontro com Elimas e o procônsul Sérgio Paulo foi em Salamina, mas é Pafos, né? Tem duas coisas. Eu, com esse monte de nome, estou fazendo uma confusão danada, mas nesse caso não foi confusão, foi que eu anotei errado aqui, né? Então, a própria anotação minha, eu botei Salamina, mas foi aqui em Pafos, né? E depois eles vieram para Perge, e daí o João Marcos voltou e eles foram lá para Antioquia. Isso foi na primeira viagem, né? Tem muito nome e eu vou falando rápido. Certamente alguns já saíram trocados por aí, né? Se vocês pegarem a gravação, vocês vão... Mas, abrindo aqui em Atos 20, né, nós vimos aí no finalzinho do Atos 20, finalzinho do versículo 2 e 3, fala, ele foi para a Grécia, onde se demorou 3 meses, não é? Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, então ele estava aqui, ele queria voltar para a Síria de barco, pelo jeito, de navio, embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então ele decidiu dar esta volta aqui, como eu havia falado. Aqui ele cita alguns irmãos que acompanharam o Paulo na viagem. Olha aqui, ó. Acompanharam-no até a Ásia. Então, vocês lembram, a Ásia é essa província aqui, né? Então, esses todos citados vieram até aqui. Alguns prosseguiram com ele e nós vamos ver. Acompanharam-no até a Ásia. Sópatro de Bereia. Aqui nós já vimos, aqui Tessalônica, Bereia. Sópatro era daqui mesmo, né? Filho de Pirro, Aristarco e Secundo. Esse Aristarco, ele vem com Paulo aqui até Jerusalém, e depois de Jerusalém ele ainda vai com Paulo até Roma, inclusive é preso em Roma. Então o Aristarco foi até lá. Aristarco e Secundo, ou segundo, tem Bíblias que falam segundo, e no livro está segundo também, é segundo ou secundo, era indiferente usado indiferentemente, assim como Gaio e Caio era usado também indiferentemente, né? Aristarco e Secundo, ou segundo, de Tessalônica, eles eram, então vocês veem que era tudo daqui, Sópatro de Bereia, esses dois eram de Tessalônica. Gaio de Derbe, vocês lembram Derbe aqui atrás, né? Gaio era daqui, Gaio ou Caio. E Timóteo nós já vimos de Listra, aqui. Bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Esse Tíquico e Trófimo provavelmente eram de Éfeso. O Trófimo com certeza, e o Tíquico provavelmente era pastor lá. O Trófimo, quer ver se a gente... Nós vamos ver que deu um problema, Paulo foi preso por causa disso. Olha no capítulo 21. Eles fizeram no versículo 28, 29, né? O Paulo foi preso por causa disso. Fizeram uma agitação, por quê? O 29, ali fala, ali no fim do 28, né? Que o Paulo introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Estavam acusando, no finzinho do versículo 28, no 29. Pois antes tinham visto Trófimo o Efésio. Então, eles falaram aqui que eles eram da Ásia, o Tíquico e o Trófimo. Especificamente está dizendo que ele era de Éfeso, né? Em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Paulo não fez nada de errado, mas ele andou com o Trófimo, então acusaram disso. E nós vamos ver que o Tíquico provavelmente era pastor aqui, talvez fosse natural daqui. Esses todos vieram pelo menos até Troade, aqui está falando que era para eles irem
até Troade. Eu gostaria que a gente lesse também no Atos, do 20, versículo 5 até o 21, 18, o Lucas usa a primeira pessoa do plural. Então, o 25 aqui. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Então ele começa a falar, eu estava junto, eu fui para lá e eles já foram antes de nós. Ele cita nós. Isso vai até o 21, 18. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco a encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros. Tá certo? Então, Paulo em Cesareia, Paulo em Jerusalém. Então, o Lucas foi, pelo menos ele saiu daqui com esse pessoal todo e foi até Jerusalém. O Lucas foi. O Aristarco, nós vamos ver daqui a pouco, que vai falar que ele estava aqui e ele vem. Nós vimos que o Trófimo veio até aqui porque ele foi a causa da prisão do Paulo. Achavam que o Paulo tinha ido com ele no templo. Ele também veio até aqui. O Lucas, o Trófimo, é claro, o Timóteo veio e também o Aristarco, porque nós vamos ver que ele veio depois na viagem para Roma. Nessa volta que o Paulo vem aqui, daí ele vai falando alguns lugares em que ele passa, nomes de ilhas, eu sei que ele vem até Mileto. Aqui em Mileto é que ele manda chamar os presbíteros, aqui está Mileto, os presbíteros de Éfeso, e aquele capítulo 20, famoso aqui de Atos, ele falando para os presbíteros de Éfeso, aqui em Mileto, né? Depois aqui ele vem, toma o navio, vem até aqui está Tiro, a Cesareia. Ele vem aqui a Tiro, daí Ptolemaida, esse também Ptolemaida é fácil de ver, foi em homenagem a Ptolomeu II, o Filadelfo, que veio até aqui. Daí vem Cesareia, fica na casa de Filipe, que era um daqueles diáconos, inclusive aquele que foi para Samaria, etc. E depois vem até Jerusalém. Aqui termina a terceira viagem missionária. Então, só para a gente recordar, a primeira viagem missionária ele fez com Barnabé, no final ele escreveu Gálatas. Começa no capítulo 13. Segunda começa no capítulo 15. A segunda viagem não fez mais com Barnabé, mas levou o Silas e acabou encontrando Timóteo quando chegou em Listra, que continuou com ele. Nessa segunda encontrou Priscila e Áquila em Corinto. Eles foram com Paulo até em Éfeso e ficaram aí. E nessa viagem escreveu primeira e segunda Tessalonicenses. Depois, na terceira viagem, a gente vê que foi Timóteo, nós vemos esses outros irmãos participando, aí Lucas inclusive, né? E nessa viagem é que ele escreveu primeira, segunda Coríntios e Romanos. Uma carta na primeira viagem, 2 na segunda, 3 na terceira, né? Quando ele voltou dessa terceira viagem, isso aqui era no ano de 58, como é que a gente sabe? Ele ficou, vamos ver agora, ele foi preso em Jerusalém e ficou 2 anos preso em Cesareia, de 58 até 60, vai para Roma, fica 2 anos preso em Roma, 60 a 62. Né? Tem uns episódios aí que eu não vou ficar voltando só para não demorar muito. Vamos ver essa viagem a Roma, que é a figura 39. Né? Os irmãos já viram o porquê que Paulo foi preso, não é? Aqui no capítulo 21. Como eu já falei, quando a gente quer lembrar, a primeira viagem começa no 13, segunda no 15, terceiro no 19, 2 capítulos depois, 21, ele é preso. E todo o resto é o tempo de prisão e as defesas de Paulo.
nós vimos que eles viram Trófimo junto com Paulo e disseram que tinha entrado no templo, deu aquele rolo todo. Foi uma confusão tão grande, olha no versículo 30. Agitou-se toda a cidade, isso é Jerusalém, a cidade é Jerusalém, né? Havendo concorrência do povo e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Daí levou soldados, centuriões. Tá? Vocês veem que, quando chega aqui no 34, ali falam no 33, aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo, ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era. Na multidão os gritavam de um jeito e de outro, etc. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem. No 36, pois a massa de povo seguia gritando, mata-o. No 37, quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, me permitido dizer-te alguma coisa? Essa fortaleza é chamada Fortaleza Antônia, que, na verdade, não é que foi construída, foi restaurada por Herodes, ele deu o nome em homenagem a Marco Antônio. Ela, na verdade, parece ser uma fortaleza muito antiga, que foi, na verdade, colocada mesmo em boas condições na época dos Macabeus, mas depois foi abandonada de novo, então o Herodes arrumou tudo e ali ficava uma guarnição romana, ela ficava num dos cantos. Se a gente olhar assim, vamos dizer que aqui seja o templo, ela ficava num dos cantos assim. Num dos cantos do... Então eles tinham facilmente acesso ao templo através de galerias e de escada. Então a gente vê que ele fala aqui, olha, no versículo finzinho do 34, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza, essa fortaleza Antônia. Ela foi destruída junto com o templo no ano 70 por Tito. Inclusive porque parece que foi por ali que eles conseguiram entrar no templo e o pessoal que estava se refugiando lá. No 35, ao chegar às escadas, eram as escadas que davam acesso do pátio do templo para essa fortaleza. Tem vários lugares que fala na fortaleza, né? Se os irmãos forem ver, se chegar aqui, por exemplo, no 23 também, finzinho do 23:10, né? Que o retirassem dali e o levassem à fortaleza, etc. Né? Daí vai falar de novo, olha, no 23:16, né? Entrou na fortaleza, etc. Né? Então, essa fortaleza Antônia, que era, vamos dizer, de uma maneira de dizer, grudada no pátio do templo, né? O que aconteceu aí? O Paulo ele faz a sua defesa, né? No capítulo 22 ele conta da defesa que ele fez ali. Quando ele vai ser açoitado, que mandou ir para fora de ser açoitado, ele fala que é cidadão romano, etc. Parece que ele faz até um bom relacionamento com o comandante, né? E o comandante, de qualquer maneira, decide levá-lo perante o Sinédrio. No 22, lá no 30, né? No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos pelos quais vinha sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o Sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou perante eles. Então, o próprio comandante não entendia o que estava acontecendo, falou, vou apresentar os judeus, vão me explicar o que está acontecendo. A autoridade era ele, mas ele queria saber. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse, varões e irmãos, Senhor... Esse é só um parênteses bem rápido, só para chamar a atenção. Eu não vou defender nenhuma ideia, que a nossa igreja às vezes é criticada fora, por isso que a gente tem... chamado de complementarismo. Em que sentido é o complementarismo? Mulheres têm funções diferentes dos homens, né? E em vez do pessoal ver a beleza do complementarismo, que começa lá ainda no Éden, falando
Não é bom que o homem esteja só, falei, uma ajudadora. E ali a expressão é que o complemente, ou que seja adequada, esse idônea, né? No sentido é exatamente essa ideia. Não é bom assim, eu vou dar alguém que vai complementá-lo. Em vez dessa linha, tem o pessoal que, igualitarista, não tem diferença de função entre homem e mulher. Levam para o lado de capacidade, de inteligência, tudo bobagem. Funções diferentes, né? E nós vemos na Bíblia claramente que não é função das mulheres liderarem, nem a igreja, nem o lar. Né? Não é função das mulheres ensinarem a Bíblia na igreja, assim como a maioria dos homens não exerce função de liderança e não ensina na igreja. É a mesma coisa. Né? Mas são funções. Eu queria chamar a atenção para uma coisa. Aqui fala varões irmãos. Por quê? Era uma expressão que eles usavam. O sinédrio era composto só de homens. Só de homens. Por isso está falando aqui, homens e irmãos. Exatamente a mesma expressão é usada, se vocês voltarem para o capítulo 15, que é o Concílio de Jerusalém, e eu vou explicar por que eu estou falando isso. O Concílio de Jerusalém, vocês vão ver o seguinte, no capítulo 15, versículo 7, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, aqui é o que eu estou lendo, no versículo 13, depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos. No original, tanto aqui quanto Pedro fala, como quando o Tiago fala, é exatamente igual ao que Paulo fala aqui. Nos três casos, ele fala, homens e irmãos. Quer dizer, era um grupo só de homens. Né? Claro que a pessoa quer argumentar que era para aquela época é outro problema. Eu só estou dizendo o que diz o original. Aqui no capítulo 15 fala só irmãos, mas está errado. É varões e irmãos ou homens e irmãos. Exatamente. A expressão que o Pedro usou é igual à do Tiago e exatamente igual à do Paulo. Falando para o Sinédrio que eram só homens. Né? Exatamente igual. Se alguém tiver NVI aí, vai ver que mesmo no caso do capítulo 23, o Paulo falando no Sinédrio, só fala irmãos. Isso traz confusão para a pessoa, porque não é isso que está no original. No original está homens e irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi gente dessa igreja, que já não está mais, já saiu, argumentando que, como fala aqui no versículo 22 do capítulo 15, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja. Ah, então era todo mundo participando. Não era todo mundo participando. Quando eles tomavam decisões, eram os homens. Não estou defendendo nada, estou dizendo o que o texto está falando. Naquela época, eram os homens que tomavam as decisões. Na igreja tinha homem e mulher, tanto que vocês vão ver lá em Corinto, na primeira carta aos Coríntios, as mulheres estejam caladas na igreja. Caladas no sentido de não estar pregando, né? Certo? Então, a igreja era composta de homens e mulheres, mas nestas ocasiões eram os homens. Eu estou falando que a tradução pode levar a um engano, né? Se ele aqui, lá fala toda a igreja, aqui só fala irmãos, em português irmãos é homem e mulher. Foi só uma parte, para a gente não ser enredado pela tradução. Aqui, ainda nesta aqui, fala varões e irmãos no 23:1. Então ele se defendeu aí, e quando ele começou a falar, ele lembrou que tinha muito saduceu e fariseu, falou na ressurreição, daí deu aquele rolo, eles começaram a brigar entre si lá, e acabou a reunião. Vocês veem aí do 23:12 em diante, fala de uma cilada que uns 40 judeus armaram para matar Paulo. Então foram falar lá acho que para o próprio Sinédrio, né? Vocês chamem o Paulo e no caminho nós vamos liquidar com ele. Acontece que um filho da irmã de Paulo, um sobrinho, olha aí, no 16, o filho da irmã de Paulo, ouvindo a trama, entrou na fortaleza, onde o Paulo está, a fortaleza Antônia, chamou Paulo, explicou o caso, Paulo explicou para o
comandante, né? E o comandante decidiu mandá-lo para Cesareia. Cesareia, em geral, era onde ficava o governador. Ele sempre ficava aqui é Cesareia, né? Em Jerusalém, eles vinham, em geral, quando tinha alguma festividade, que tinha aglomeração, mas em geral eles vinham para cá. Aqui ficava o que eles chamavam de Palácio de Herodes também, que era onde ele morava, né? Que resolveu mandar para lá. Se a gente for ler, vocês vão ver no caminho, olha aqui, olha. No 31, durante a noite conduziram-no até Antípatris, só para chamar a atenção. Se vocês forem ver lá, o Antípatro era pai do Herodes o Grande. Esse nome foi dado em homenagem a ele. Aqui não está, mas é uma cidade aqui entre Jerusalém e Cesareia. Mais ou menos aqui ficava Antípatris. Aí uma parte voltou e a cavalaria foi com ele lá. Daí os que foram levaram uma carta do comandante, não é, que chamava Cláudio Lísias, e mandou uma carta para o Félix ali. Então, vocês lembram da história? Ele esperou um tempo, daí foram lá, acusaram Paulo, e ele achou melhor deixar ele lá. Ele achou que não tinha nada para grave assim, mas deixou na cadeia durante 2 anos. Depois de 2 anos, aqui fala claramente, 2 anos no versículo 24, 27. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, né? E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Ele ficou 2 anos preso ali. Quando o Festo assumiu, vocês lembram das defesas todas? Eu não vou ficar falando, no versículo 24 fala do Félix e da Drusila. Essa Drusila era irmã do Herodes Agripa II e da Berenice. Os 3 eram filhos de Herodes Agripa I, o que morreu lá no capítulo 12 de Atos, né? Então ele faz, vocês veem no 25:13, eu só estou passando só para localizar. Passados alguns dias, o rei Agripa, que é o Herodes Agripa II, e Berenice, que eram irmãos, chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo, que estava recém-empossado como governador ali, que sucedeu o Félix, né? E é interessante que achavam que ele não tinha nada de grave, tanto que, olha o 25, 21, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa, Herodes Agripa II, disse a Festo, eu também gostaria de ouvir esse homem, etc. Depois ele vai e faz toda a defesa perante eles. Agora, no final do 26, então Agripa se dirigiu a Festo e disse, esse homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César, né? Daí, no 27, começa a viagem para a Itália. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. Vejam bem ali no final do versículo 2, né? Pegar um navio que sai partir para Costa-Arásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Lembram que naquela lista eu tinha falado que o Aristarco, ele era aqui de Tessalônica, ele veio até aqui. Então, pelo menos veio o Trófimo, que Paulo foi preso porque acharam que ele tinha ido com o Trófimo lá para dentro do templo, e o Aristarco, porque agora o Aristarco vai para Roma nessa 4ª viagem, né? Bom, isso aqui a gente já viu tudo. Aqui tem, os irmãos já devem ter lido várias vezes essa viagem dele, uma porção de peripécias que foi acontecendo, ele vem para cá. O Paulo achava que eles deviam ter parado, ter ficado aqui em Creta, mas eles resolveram viajar. O que acontece é que quando eles saíram daqui, eles pegaram ventos contrários. A Bíblia fala que eles vieram aqui os ventos vinham daqui para cá, para contornar Creta. Aqui estavam sob a proteção de Creta, chegaram até esse lugar chamado Bons Portos, né? Depois, mais adiante, eles prosseguem, eles queriam chegar
daqui até um lugar que chamava Fenícia, ou Fenícia, né, o lugar ali. Mas acontece que o que acontece é o seguinte, ali fala que tinha passado o dia de ação de graças lá, o que eles tinham, como é que era, o Yom Kippur lá deles, né, o dia do perdão. Tinha passado esse dia, isso significa o quê? Era setembro, outubro. Nessa época a navegação começa a ficar difícil, então, em geral, no inverno, eles não faziam viagens de navio longas, nenhuma. Então, Paulo já tinha falado, não vamos sair daqui, mas resolveram sair. Quando saíram, pegaram um vento ali que diz que vinha da ilha. Esse tal de Euroquilão, ele vem do nordeste para o sudeste, nesse sentido aqui, daqui para cá. Esse vento afastou-os daqui da terra, eles acabaram ficando à deriva. Eles tinham medo de chegar nessa região aqui toda. Tem muitos bancos de areia, que chama Sirte aqui. A gente tinha medo de dar na Sirte, esse lugar aqui. Então, eles largaram o navio, cingiram. Pelo que eu entendi, cingir o navio é uma coisa muito interessante. Eles amarravam cordas assim por baixo do casco. Tentavam segurar o casco aqui. Aquelas cordas de navio, que os irmãos sabem como é. E alguém ia embaixo e eles davam voz para manter o barco unido, para que ele não se despedaçasse, né? Eles ficaram aqui à deriva, os irmãos lembram, 2 semanas, 14 dias, fala na 14ª noite, tudo, eles começaram a perceber que estava chegando à terra. Eu sei que no final deram nessa ilha aqui, chamada Malta, ao sul da Sicília, é uma ilha pequena chamada Malta. Aí em Malta os irmãos acho que lembram, né? Eles foram bem recebidos, eles chamavam de bárbaros, né? Bárbaro era todo mundo que não era de língua grega, só isso. Não é a conotação de bárbaro que nós temos hoje. Eles eram civilizados, né? Só que não eram da língua grega. Então, e aí nós vemos que, inclusive, o principal da cidade lá, que foi receber, tratou bem, e o pai dele estava doente. Vocês estão... ele estava em Malta, aqui fala que eles ficaram 3 dias, né? Essas peripécias da cidade, da viagem, os irmãos lembram, olha aqui, olha. No versículo 28, versículo 7, perto daquele lugar, os irmãos lembram do episódio da cobra, né? Uma cobra venenosa que picou Paulo, ele sacudiu. O pessoal achou que ele era assassino, porque ele escapou do naufrágio, agora a cobra vai picá-lo, mas viu que não aconteceu nada, achava que ele era um deus. Então o pessoal, qualquer coisa, já ficava assim. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal. Esse homem principal era o governador da ilha, né? Chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Ficaram 3 dias lá com ele, né? Fala que o pai dele estava muito ruim, esse pai de Públio. Do Públio Paulo curou, né? Daí todo o pessoal doente da ilha foi lá para que curasse. Daí eles ficaram agradecidos, encheram o navio com os víveres, tudo que eles precisavam para ficar lá. Vejam bem, olha o 11. Ao cabo de 3 meses, eles ficaram 3 meses aí. Por quê? Embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha. Por quê? No inverno não se navega, por isso que fica aí. E tinha por emblema tal, né? Então, daí eles foram para Siracusa, ficaram, olha aqui, ó. Siracusa, ficaram 3 dias, depois passaram aqui Régio, depois passaram em Puteoli, onde ficaram 1 semana com os irmãos. Depois eles passam por 2 outros lugares que tem Praça de Ápio e 3 Vendas. Eu nem coloquei, diz que são 2 lugarejos pequenos, logo antes de Roma, aqui, né? Então daí eles foram lá para Roma. Eu gostaria que a gente lesse uma outra coisa para chamar a atenção aqui. No 27:1, voltando, aqui é o último trecho que nós vamos ver do Lucas usando a primeira pessoa do plural. É a terceira vez que nós vamos ver qual é o trajeto que ele, ou o tempo que ele ficou com Paulo.
Olha aqui, 27:1, o que está falando? Quando foi decidido que navegássemos para Roma, navegássemos, quer dizer, eu estou indo junto com o Paulo, nós vimos lá também que o Aristarco também foi junto, navegássemos. Todo esse trecho o Lucas usa na primeira do singular até chegar em Roma lá. Quer ver onde é que está? Aqui seria no versículo 28:15. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, aqui no versículo 15, né? Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Apio e as Três Vendas. Aí ele para de usar a primeira do singular, por quê? Aí ele só está falando o que aconteceu com o Paulo, só falando, olha, ele se reuniu com os judeus, pregou ali, e olha aqui no versículo 30, por 2 anos permaneceu Paulo em sua própria casa, que alugara, onde recebiam todos que o procuravam e tal, pregando. Então, nós vemos que a terceira vez que o Lucas usa a palavra no singular, ele usa desde aqui, quando eles embarcaram, até chegar em Roma. Tá certo? Então, por esses trechos, nós vemos onde ele participou na segunda, na terceira viagem e agora. Né? Eu gostaria de chamar a atenção aqui. Nós havíamos visto que, nesse tempo que ficou, só uma coisa rápida, muito provavelmente, é o que se considera, nesse tempo que o Paulo ficou aqui, 2 anos em Cesareia, considera-se que o Lucas tenha escrito o evangelho dele. Como nós vimos, é como se o evangelho fosse o primeiro volume e Atos o segundo de uma mesma obra. A gente vê como ele começa o evangelho de Lucas, onde ele termina na ascensão, vê como ele começa o livro de Atos, né? Então, como se fossem 2 tomos de uma obra só, né? Então, quando ele ficou de 58 a 60 aqui em Cesareia, provavelmente ele escreveu Lucas. Quando ele escreve Atos, ele menciona que já tinha escrito Lucas. E considera-se que Atos ele tenha escrito quando estava aqui em Roma, de 60 a 62. Né? Nesse tempo que ele ficou ali de 60 a 62, considera-se que ele tenha escrito 4 cartas. Né? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Né? Acha-se que Efésios, Colossenses e Filemão foi mais para o começo, anos 60, e Filipenses mais para o fim. Por que se considera isso? Analisando algumas evidências da carta, mostra que ele devia ter passado algum tempo ali, porque o evangelho já era conhecido de muita gente, da guarda pretoriana toda. Então, ele não tinha recém-chegado ali, ele tinha que ter passado algum tempo para que o evangelho tivesse tido uma expansão razoável. Não dá para ter certeza absoluta. Só se considera que as outras 3 foram no ano e Filipenses teria sido no ano seguinte, ou mais para o final, quase na soltura dele. Vamos ver algumas coisas aqui. Vamos abrir primeiro lá em Filemão. Filemão está logo antes de Hebreus lá, não é? Nós vamos ver algumas citações para ver a situação das pessoas com essas citações e algumas dicas de como eles inferem alguma coisa aqui. Filemão, se a gente for ler aqui no comecinho de Filemão, né, ele cita Paulo, prisioneiro de Jesus e Timóteo, ao amado Filemão. Vocês lembram, Filemão era o dono do Onésimo. O Onésimo era um escravo que havia fugido. Filemão era o dono. Ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja. Ele está endereçando particularmente a 3 pessoas. A Filemão, a Áfia e a Arquipo. Acham que Áfia seria a esposa de Filemão.
Então, eu estou me dirigindo a Filemon e estou também me dirigindo à esposa. E Arquipo provavelmente era pastor em Colossos, porque o Filemon, o Onésimo, o Arquipo eram de Colossos, da igreja dos Colossenses. Né? Só uma coisinha. No final de Filemon, imagine que o Paulo está preso em Roma. Né? Ele fala, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo. O Epáfras estava lá junto com ele. Marcos, considere seja João Marcos, Aristarco, que viajou com ele, Demas e Lucas. Aqui, em torno do ano 60. Vocês vão ver quando ele escreve a última carta dele, provavelmente 66, que ele foi executado em 67, ele já fala que Demas, tendo amado o presente século, mas ainda no ano 60, o Demas estava com ele. A gente podia dar uma olhadinha aqui em Colossenses 4. Acha-se que esse Tíquico foi junto com o Onésimo para Colossos, levou a carta aos Colossenses e também junto foi a carta para o Filemon, que era o dono do Onésimo. Né? Os irmãos estão acompanhando, né? Eu estou tentando ir mais devagar aqui para não misturar mais os nomes. Colossenses 4:7. Quanto à minha situação, ele está preso em Roma, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, quando ele fala em fiel ministro, em ministério, acha-se que ele está falando de alguém que fosse um presbítero, fosse um pastor daquela igreja. Né? Tíquico não era pastor em Colossos, nós vamos ver. Mas ele havia ido até Colossos junto com o Onésimo, porque ele levou a carta para o Filemon e também aproveitou. Ele escreveu uma carta também para os irmãos da igreja de Colossos. Né? Não que ele fosse ministro lá, já vão ver. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Ele está saindo aqui de Roma, onde eu estou preso, para levar a carta lá para o Filemon, para levar uma carta para você. Ele explica tudo, é isso que está falando. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. É interessante porque nessas 4 cartas a gente percebe algumas vezes que Paulo não espera ser morto logo. Ele não está esperando ser morto logo. Ele vai chegar e consolar vocês. Vocês vão ver que a situação não é tão preta assim que penso que eu vou morrer logo. Não era bem isso. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele é daí de Colossos. Ele mora aí com vocês. Né? É interessante quando ele vai falar mais adiante no Arquipo, lá no 4:17. Também dizei a Arquipo. Lembra quem era o Arquipo, que nós lemos lá em Filemon, né? O amado Filemon, a irmã Áfia e a Arquipo. Né? E aqui fala, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Provavelmente ele era pastor aí em Colossos, o Arquipo. O Tíquico, se a gente for abrir em Efésios, Efésios 6:21. O Tíquico, só lembrando, Paulo estava preso em Roma, ele veio com o Onésimo até Colossos, não tem Colossos aqui, entregou a carta para o Filemon, entregou a carta para a igreja de Colossos e foi para Éfeso, porque provavelmente ele era pastor aqui. No 6:21 de Efésios, e para que saibais também a meu respeito de tudo o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Mais ou menos a mesma coisa que ele falou para os Colossenses, ele fala aqui para os Efésios. Né? Então, essas cartas, muito provavelmente, foram escritas quando
ele estava lá. Só para ter uma ideia, se a gente abrir aqui em Filipenses 1,19. Porque estou certo de que isto mesmo, é o que ele vinha falando ali, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Eu estou certo de que eu vou ser solto. É isso que ele está falando. Mas ele fala um pouquinho mais aqui. Lembra que ele fala aqui, né, que eu estou constrangido, prefiro desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. No 24 ele fala, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Quer dizer, é necessário que eu fique vivo, que eu não morra. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Ele não esperava ser preso, ser morto. E vamos ver aí Filipenses, vamos ver Filemão, a carta aquela que ele tinha mandado, que também ele mostra claramente no versículo 22, né? Ele vem falando alguma coisa ali, sabem que farás mais do que estou pedindo? No 22, versículo 22 de Filemão. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Então a gente vê que nestas cartas dessa época, do primeiro aprisionamento em Roma, de 60 a 62, ele não esperava ser morto. Ao contrário de 2 Timóteo, se os irmãos abrirem, em 2 Timóteo, que é a única carta escrita no seu primeiro aprisionamento aqui de 60 a 62. Ele ficou de 58 a 60 em Cesareia, o Félix foi substituído pelo Festo, mandou ele para Roma, ele ficou em Roma de 60 a 62. Aí, nesse período é que ele escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, é solto. Entre os dois aprisionamentos, que o segundo deve ter ocorrido lá em torno de 65, 66 ou 64 em diante. Entre esses dois, ele escreveu 1 Timóteo e Tito. E no segundo aprisionamento, 65, 66, ele deve ter sido morto em 67, o Eusébio de Cesareia disse textualmente, em 67. Então, aí ele escreveu 2 Timóteo. O que ele fala em 2 Timóteo foi a última carta dele, no 4:6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Eu sei que eu vou morrer. Agora eu estou sabendo. É completamente diferente o tom que ele deu nas outras cartas anteriores, né? E aí ele já mostra que já havia tido julgamentos antes, né? Aqui que ele fala no 10, Demas, sendo amado presente século, me abandonou, se foi para Tessalônica. Olha ali no 16, 4:16 de 2 Timóteo. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Quer dizer, já tinha passado por uma audiência lá, por uma defesa perante o tribunal. Ninguém me ajudou naquela defesa. Então aqui a gente vê que o tom era de que ele sabia que estava próxima à morte dele, né? Eu vou só rapidamente, não vou analisar tudo. Essa quarta viagem, por que não se conhece praticamente nada? Porque não está mencionada na Bíblia. Em Atos só vai até a terceira, daí conta as 3 viagens missionárias e conta a ida dele para Roma, que é o que nós vimos agora. Vamos abrir na 41. Essa 41 tem uma série de lugares onde o Paulo vai. A sequência não se sabe. Imagina se a sequência fala, mas ele estava lá, ele deve ter passado ali, mas ninguém sabe direito, a não ser que ele, de Roma, ele foi. A gente podia. Quem tem o livrinho, quiser abrir na página 216, eu só vou ler uma citação aqui. Na página 216, quem tem o livrinho, no rodapé aqui. Aliás, quem não quiser ler o livro, se for só folheando e lendo os rodapés, tem uma porção de curiosidades que eu acho que vale a pena. Não precisa ler o livro, leia os rodapés, que não são de minha autoria, claro. Por isso são bons, né?
O cânon muratoriano é o documento mais antigo que lista os livros da Bíblia, né? Que, segundo o seu autor, que é desconhecido, faziam parte do Novo Testamento. Esse cânon, na verdade, ele data do século VII, mas é cópia de um documento mais antigo, provavelmente escrito no ano 170. Ele menciona o seguinte, ele menciona claramente, aí está entre aspas, partida de Paulo da cidade, que é Roma, enquanto ia para a Espanha. Então está dizendo textualmente, fonte extra-bíblica, né? Saiu de Roma e foi para a Espanha. Nós lembramos que ele já tinha falado, vamos abrir como curiosidade, eu vou passar bem rapidamente ali em Romanos 15, a gente vê que ele falou que ele queria ir para a Espanha, né? Ele fala claramente aqui, e ali nós vemos esse cânon muratoriano dizendo textualmente que ele foi para Roma. Aí no capítulo 15 de Romanos, olha, Romanos 15, 23, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, está falando para os romanos, né? Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Quer dizer, eu quero ir para a Espanha e quando eu passar aí, ele está em Corinto, né? Escreveu Romanos de Corinto. Quando eu passar aí, e quando eu for para a Espanha, eu dou uma passada aí. Ali no 28, tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha. Então, ele tinha expresso esse desejo, né? Tito, ele fala, logo no começo de Tito, ele fala, por essa causa eu te deixei em Creta. Então, ele passou em Creta, né? Eu só não estou ficando muito tempo ali. Quer ver, vamos ver 2 Timóteo. Colossos, ele deve ter passado em Colossos, não quero abrir lá, mas nós lemos na carta a Filemon. Filemon morava em Colossos, né? Prepara um lugar que eu espero ir aí, acabamos de ler agora há pouco, né? Prepara um lugar para mim. Veja, esses são manifestações da intenção dele passar nesses lugares, né? Tem alguns lugares que ele diz que passou, e outros ele só manifestava. Quer ver? 2 Timóteo, ele já está preso, próximo da morte, e ele cita alguns lugares por onde ele passou. Se a gente abrir lá no 4, aí realmente ele passou. Se a gente abrir no 4:13, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Se ele deixou em Troade, é porque ele passou por Troade, né? Vamos ver o 4:20. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Acha-se, então, que ele passou em Colossos, passou em Corinto, passou em Mileto. Vejam bem, aqui não se está garantindo nada, é só uma ideia de onde ele deve ter passado. Aqui é interessante que em 2 Timóteo mesmo, 1:16, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. E olha o 18. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia para o Senhor, pois tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou em Éfeso. Então, esse Onesíforo, ele morava em Éfeso, onde morava também Priscila e Áquila, né? E onde, na verdade, o João foi morar e provavelmente escreveu as cartas e o Evangelho de Éfeso. Só Apocalipse que ele escreveu em Patmos, né, na ilha de Patmos. Ele está escrevendo aqui, ele está na prisão, e o Timóteo está onde? Em Éfeso. O que ele fala no final? Ali ele já falou do Onesíforo, quanto ele me ajudou em Éfeso. No 4:19, saúda Priscila e Áquila, em Éfeso, e a casa de Onesíforo, a família de Onesíforo, que são de Éfeso, porque o Timóteo estava em Éfeso quando ele estava preso na segunda vez. Uma outra coisa interessante, só mais essa aqui, para a gente poder ver mais uma coisinha. Vamos abrir em Tito. Tito
3:12. Aí fica claro que ele passou. Quando te enviar, ele está falando para o Tito, quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Quer dizer, ele estava escrevendo de onde? De Nicópolis. Né? Então, nós vemos alguns lugares onde ele passou, né? Eu deixei a capa em Troade, deixei o Trófimo doente em Mileto, você me encontra em Nicópolis, algumas coisas assim, a gente vê por onde ele passou, e daí é que vem essa quarta viagem. Não se tem certeza da sequência, mas muito provavelmente ele de Roma, nós vimos ali o cano moratoriano, ele foi para a Espanha, né? Da Espanha ele veio aqui para a Grécia, Creta. Eu lembro, foi por isso que eu te deixei em Creta, ele fala lá para o Tito, né? Provavelmente veio aqui Mileto, Colossos, o Trófimo ficou doente em Mileto, aqui ele fala de Éfeso, a capa eu deixei em Troade, né? Provavelmente passou aqui em Filipos, aqui também veio para Corinto, Nicópolis, e daí não se sabe nada das circunstâncias de como ele foi preso e onde, se foi aqui em Nicópolis ou não, e de como ele acabou indo para Roma, ficou preso a segunda vez em Roma. O horário acabou, mas eu gostaria que os irmãos dessem uma olhadinha na figura 42. Achei que ia acabar em 3 domingos. Figura 42. Hã? Duvidou de mim? Não acredito. Olha aqui, ó. Aqui está o resuminho de tudo que nós vimos do Saulo, do Paulo, né? Conversão, 35, primeira viagem, primeira visita, 37, 38, segunda visita aqui, mais ou menos 48. Aqui ele tem a primeira viagem, olha aqui, a primeira viagem antes do concílio. Aqui a terceira visita é o concílio. Ele voltou aqui, escreveu Gálatas, lembra? Porque tinha alguns falando, olha, se não circuncidar, não pode ser salvo. Vieram de Jerusalém para Antioquia e tinham ido até lá na Galácia, né? Então ele acaba e escreve para lá, estou admirado que vocês já mudaram de ideia tão depressa, né? Aqui, e não menciona o concílio de Jerusalém. Logo depois do concílio, a segunda viagem aqui, 51, 52, ali encontra Priscila e Áquila, recém-chegados da Itália, foram expulsos por Cláudio em 51, né? E provavelmente foi ali 51, 52. Daí eles voltam aqui de segunda viagem missionária, terceira. Aqui vocês lembram terceira viagem missionária, daí ele fala daqueles episódios do Apolo, bem no comecinho, aquele dos irmãos que acompanharam, essa viagem durou bastante, provavelmente 54, 58. Ele chega, acham que o Trófimo entrou no templo, ele é preso e vai para Cesareia. É preso em Jerusalém, passa em Antipátride e vai para Cesareia. Primeiro aprisionamento. Aqui o Félix deixa de ser governador, entra o Festo, que morre em 62. Um pouquinho depois da morte do Festo é que morreu Tiago, irmão do Senhor, ou meio irmão do Senhor. O outro Tiago, irmão de João, tinha morrido aqui em 44, um pouquinho antes do Herodes Agripa I. Né? Então, nós estamos aqui, aprisionamento em Cesareia, primeiro aprisionamento em Roma. Lembram? Aqui, logo que chega, escreve Gálatas, aqui escreve 1ª, 2ª Tessalonicenses, aqui 1ª, 2ª Coríntios e Romanos. Quando ele está preso aqui em Roma, provavelmente escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E quando ele está preso aqui em Cesareia, provavelmente o Lucas escreveu o Evangelho, e aqui ele escreveu Atos, provavelmente, né? Depois vem a quarta viagem missionária, ele escreve a primeira carta para o Timóteo e escreveu para o Tito também, depois ele é preso, segundo aprisionamento. Aqui sim a gente já vê o tom das cartas aqui, que claramente ele achava que ia ser solto, fica bem claro ali em Filipenses, fica bem claro, ele quando fala para Filemão preparar também, em Filipenses que ele fala, eu preferia partir, mas vou ficar com vocês, tenho certeza disso. Aqui ele já fala, minha partida
está próxima quando ele está aqui nessa e execução aqui. Só para encerrar, e agora é para encerramento, senão ele nunca encerra, vamos abrir nas figuras 30 e 31, que são exatamente aquelas que eu dividi, seria uma figura só, mas eu dividi em duas, né? Essas figuras 30 e 31. Vou começar pela 30, obviamente, né? Essa é 28, isso 30. Aqui, só para os irmãos lembrarem, Atos vai do ano 30 ao ano 62. Eu dividi as figuras do ano 30 até o ano 50, e depois a figura seguinte é do ano 50 ao ano 70. Eu dividi em duas partes. Claro que Atos acabou em 62 e eu que vou até o 70. Então aqui, Atos vai do ano 30 até 62. Aqui eu só, como estou dizendo aqui embaixo, entre a ascensão de Jesus e o Concílio de Jerusalém, entre 30 e 50. Lembram ali 30, ascensão, Pentecostes. Só estou recordando, né, Ananias e Safira, nessa época Gamaliel, provavelmente no ano 32, a eleição dos diáconos aqui, que foi antes da morte de Estevão e da conversão, e teve o episódio de Ananias e Safira aqui. Depois vem as Ciais de Filipe, que a perseguição começou logo após a morte de Estevão aqui, daí ele vem para cá. Ali vai o Pedro e o João também até Samaria, que, né? Primeira visita de Paulo, 3 anos depois. As viagens de Pedro aqui, que nós vimos que ele cura a Dorcas ali e o Enés, depois vai para a casa do Cornélio em Cesareia. Aqui tem as viagens de Pedro. Aqui o Ágabo está predizendo que vai ter uma fome grande aqui, né? Esse episódio. Aqui, na verdade, aqui, morte de Tiago, irmão de João, e prisão de Pedro. O Herodes Agripa morreu em 44, e um pouco antes foi Herodes Agripa que mandou matar o Tiago aqui, né? A segunda visita, 14 anos depois, aqui, segunda visita de Paulo, né? Primeira viagem missionária, provavelmente aqui. Logo no finalzinho aqui, de Antioquia da Síria, quando ele voltou, ele escreveu aos Gálatas, ele tinha acabado de chegar aos Gálatas, que ele tinha ido na primeira viagem. Por isso que ele fica surpreso que eles mudaram de ideia tão rápido, né? Aqui foi a ida a Antioquia, o Paulo menciona em Gálatas, que chamou a atenção do Pedro, né? Aqui o Concílio de Jerusalém. Então, de 30 a 62, mas nesse gráfico só de 30 a 50. Vamos ver a figura 31. Aqui, o final de Atos, né, de 30 até 62, mas o gráfico vai de 50 até 70, como está aqui. A terceira visita, que é o Concílio de Jerusalém, ali o Pedro também está no concílio, ele fala, varões, irmãos, que não consta aí, o Tiago também fala. Logo depois, a segunda viagem missionária. Aqui, nessa segunda viagem, aqui, ele conhece o Timóteo ali em Listra e vai viajar com eles, vai conhecer o Áquila e Priscila ali em Corinto, mas eles vão com Paulo até Éfeso e ficam ali. Aqui na segunda viagem, e aqui ele escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses. Terceira viagem, provavelmente, entre 54 e 58, é a terceira viagem. Aqui nessa viagem, eu não estou mencionando Lucas, mas vocês lembram aqueles pedacinhos que o Lucas ia também. Aqui nessa viagem fala de vários irmãos que foram desde ali da Macedônia, foram até Jerusalém, alguns, e alguns pararam na Ásia. Nessa viagem escreveu 1ª e 2ª Coríntios e Romanos. Daí, prisão em Cesareia. Como eu falei, provavelmente Lucas escreveu o Evangelho aqui, prisão em Roma. Provavelmente Lucas escreveu Atos aqui, e Paulo escreveu o que nessa primeira prisão em Roma? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Mandou o Tíquico e Onésimo até Colossos, levando a carta para os Colossenses, para o Filemão, e o Tíquico foi também até Éfeso, que provavelmente era pastor lá, e levou a carta. Isso aqui Paulo na prisão em Roma. Libertação de Paulo, a morte de Tiago, meio irmão do Senhor, em 62. Aqui ele ficou preso em Cesareia, quando Festo era governador, aqui, Félix,
Aqui ele passou do Félix para Festo. Festo morreu aqui um pouquinho antes de Tiago, em 62. Quarta viagem missionária aqui. Nessa quarta viagem ele escreve primeira carta para Timóteo e Tito. Depois ele é preso aqui, escreve 2 Timóteo, prisão e morte de Paulo. Provavelmente um ano depois, ou no mesmo ano, mas provavelmente um pouco depois, a morte de Pedro. Aqui a destruição. Em 66, os judeus se revoltam aqui e começa a guerra entre os judeus e Roma, que durou esse tempo aqui. E aqui o Tito destruiu a cidade, destruiu o templo, destruiu a fortaleza Antônia aqui, em 70. Basicamente era isso, só para dar um arcabouço para os irmãos. Quando os irmãos forem ler as cartas, quando menciona algum personagem, menciona algum fato, algum lugar, de os irmãos estarem mais atentos, lembrando quando foi a primeira, segunda, terceira viagem, quem era de um lugar ou de outro. Com isso, acho que dá para os irmãos irem tendo uma ideia do quadro. Eu sei que falei rápido, devo ter trocado alguns nomes aí, que eu não percebo agora, se for ouvir eu vou perceber, mas eu achei que ia dar para ir com um pouquinho mais de calma. Espero que isso entusiasme os irmãos a terem mais interesse em conhecer mais a palavra do Senhor, para conhecer melhor ao Senhor. Essa é a ideia, e eu queria agradecer a todos os que colaboraram aqui, o João, todos os erros que ele cometeu, né? Tudo que deu errado, a culpa é dele. O João, o pessoal que cuida da cozinha, das crianças, do estacionamento, e os irmãos todos que tiveram paciência, e vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, por esse tempo que pudemos, durante 4 tardes de domingo, passar aqui, revendo algumas coisas a respeito da parte histórica do Novo Testamento. Te agradecemos por aquilo que tu deixaste escrito ali para nós e também por aquilo que irmãos escreveram fora da tua palavra, que nos ajudam a compreender melhor o que aconteceu naquela época. Nós te agradecemos por isso, te agradecemos pelo interesse daqueles que acompanharam esses estudos e que podem agora, talvez, com mais dedicação, estarem estudando a tua palavra, estarem procurando não apenas ler rapidamente, mas entender o porquê de cada coisa que foi escrita, de onde foi escrita, para quem foi escrita, e assim ter um melhor entendimento da tua palavra. Abençoa-nos agora de volta para os nossos lares, guarda-nos nesta semana e que possamos estar atentos, lembrando que estamos sempre na tua presença, que o alvo da nossa vida é viver para ti, que possamos realmente te glorificar com as nossas vidas. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.